Isto é o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achará. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela liberdade que temos no nosso país de abrir a tua palavra e estudar, e apresentar, explicar a tua palavra para o mundo. Obrigado, Senhor. Para nós, a tua palavra é a nossa única regra de fé e de prática. Ela traz aquilo que nós devemos aprender e que devemos praticar na nossa vida cristã. Para nós, Senhor, a tua palavra é infalível, ela é inerrante e autoritativa. Para nós, Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. Como ela mesma diz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz de penetrar o nosso mais interior e discernir os pensamentos do coração. Ó Deus amado, é assim que nós vemos a tua palavra. Sabemos que há nela coisas difíceis de compreender. E que nós, Senhor, também não ousamos entender tudo. Mas pedimos a tua graça, pedimos a tua iluminação através do teu Espírito para compreender, pelo menos, o necessário para a nossa salvação e eficácia. Por isso, Pai, nós pedimos nesta noite, dá-nos esta graça, ilumina nossa mente, nosso coração, abre os nossos olhos para ver a tua lei e aprender. Nós te oramos em nome de Jesus. Este capítulo 10 de Mateus, que nós estamos terminando hoje, o Senhor Jesus começa o capítulo escolhendo os 12 apóstolos. O Senhor Jesus havia junto dele vários discípulos, pessoas que seguiam por onde ele ia, pessoas que criam na sua mensagem, que queriam seguir, um desistir, outros continuaram. Mas chegou um momento em que o Senhor Jesus resolve escolher, dentre aqueles que o seguiam, 12 homens que ele iria comissioná-los numa missão especial, que o próprio Senhor Jesus chama de apóstolos. Eles seriam apóstolos. Nós entendemos que esse ministério apostólico terminou com os 12, e mais o apóstolo Paulo. Hoje não há mais apóstolos, pelo menos no sentido bíblico. Infelizmente, há algumas igrejas por aí em que os seus líderes se autodenominam apóstolos. A igreja Renascer em Cristo, por exemplo, o líder dela é chamado de o apóstolo Estevão. Mas isso não tem nenhuma base bíblica. O ministério apostólico foi dado apenas àqueles 12 homens. E a eles o Senhor deu dons especiais, uma autoridade apostólica que só eles tiveram, inclusive sobre os demônios, sobre as enfermidades, de curar. Como nós já explicamos isto aqui, quando estivemos no início do texto. Só recapitulando. Um apóstolo, ele não precisava orar
para que Deus curasse uma pessoa. Ele simplesmente impunha a mão sobre aquela pessoa e aquela enfermidade era curada. Hoje o Senhor continua curando, continua fazendo maravilhas através da oração dos seus servos. Mas nós não temos mais essa autoridade apostólica de simplesmente impormos as mãos sobre alguém e aquela pessoa ser curada. Nós oramos para que Deus faça. E nós não temos essa autoridade. Mas quando o Senhor cura essa pessoa se for tua vontade, Ele faz se for vontade. E o Senhor Jesus usa, Mateus utiliza o capítulo 10 para relatar para nós algumas instruções dessa comissão que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos. São várias instruções. E aqui estão as últimas instruções que o Senhor está dando para os seus discípulos. Nessa sessão que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus vai falar de duas coisas. As dificuldades que o discípulo enfrenta, tanto no processo de levar a palavra, quanto no próprio processo de ser um discípulo. E as recompensas, então as recompensas também. O Senhor Jesus vai falar dessas duas coisas, as dificuldades e também as recompensas. O Senhor Jesus ele começa o texto usando um aforismo, uma espécie de expressão que choca as pessoas, e é intencional mesmo, para que as pessoas possam ser chocadas com aquele dito, com aquela afirmação e chamar a atenção delas. Ele já começa dizendo: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Certamente quando o Senhor Jesus falou isso, deve ter chocado as pessoas. Por que chocou? Ora, se Jesus era o Messias, ele era aquele que Isaías 9,6 diz que era o príncipe da paz, né? Isaías 9,6 diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ora, se Jesus era o Príncipe da Paz, como é que ele agora está dizendo que não veio trazer paz, e se espada, e se divisão, coisas assim, ou morte mesmo? A expectativa messiânica do povo judeu naquela época era de uma paz meramente política. Eles queriam, eles esperavam um Messias que ia trazer paz a Israel, mas num aspecto político. Até porque Israel, a partir do exílio da Babilônia, começou a sempre viver incrustado dentro de algum outro governo. Nesse contexto que o Senhor Jesus escreve, Mateus escreve aqui, Israel vivia sob o domínio romano, sob o tacão do Império Romano. E havia essa expectativa por parte dos judeus de que o Messias viria trazer paz. Uma paz que certamente era mais no aspecto político. Eles não entenderiam. Observem que nós lemos hoje, na leitura de adoração, Isaías 53, que fala do servo sofredor. Israel certamente não entendia como o Messias deve ser alguém que vem por cima, vem para detonar, usando uma expressão mais de hoje, vem para detonar, vem para tirar esses poderosos dos seus tronos e assumir o trono. Mas nunca, em um espaço de momento nenhum, Israel atinou para a possibilidade de que o Messias viria como um servo sofredor, como alguém que iria, ao invés de libertá-los política e geograficamente, iria libertá-los do peso do pecado. Não pensaram nisso. Por isso que a expectativa deles era de uma paz, não uma paz interior, que é a salvação, que é a justificação dá ao coração do pecador, mas uma paz meramente externa. O que se busca muito hoje, né? As pessoas
pessoas sempre dão de ano agora, vão entrevistar, o que é que você mais gosta de paz? Paz. Falam sempre de paz. De paz é paz. Mas a paz que elas buscam certamente não é essa paz que o Senhor Jesus dá. Porque assim teriam que buscar a Jesus. E não é isso que eles querem. Ou a paz no Oriente Médio, coisa desse tipo. Então o Senhor Jesus já começa dizendo, com essa expressão chocante, não penseis que vim trazer paz, mas vim trazer espada. Com isso ele chama a atenção dos discípulos e daqueles que o ouvem e apresenta algumas dificuldades, tanto para aquele que quer ser discípulo do Senhor, quanto para aquele que quer discipular. A primeira área em que ele mostra que haverá dificuldade é na área familiar. Problemas familiares. Versículo 35 e 36, ele vai dizer que ele veio trazer divisão, inimizade entre a família. Entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, entre a nora e a sogra. O texto de Lucas fala de outros parentescos, mas ele cita só esses três. Isto é realmente algo assim interessante, como o Senhor Jesus começa a dizer uma coisa dessa. E você vai ver que o Evangelho faz isso. É isso que o Evangelho faz. O Senhor Jesus certamente está fazendo uma alusão a um período que houve no Antigo Testamento, no reinado de Acais, que é registrado por Miqueias. Abram as suas Bíblias em Miqueias. Miqueias era um pouco logo depois de Jonas. Miqueias capítulo 7, versículo 6. Miqueias é um dos profetas menores. Acho que logo depois de Jonas, que é Daniel, depois vem Amós, vem Jonas, depois Amós. Aí vem Miqueias capítulo 7, versículo 6, diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são da sua própria casa. Jesus cita exatamente esse texto. É isso que ele faz. Ele está citando um contexto lá de Acais que aponta esse contexto de Acais, do reinado dele, aponta para a divisão entre as famílias que o Messias causaria. Alguém poderia perguntar, mas que história é essa, pastor? Então quer dizer, Jesus veio para causar esse tipo de divisão entre a família? O que acontece é o seguinte, e ele vai deixar isso claro logo na outra parte do versículo, quando ele fala da prioridade. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É aí onde está o problema. É porque o Senhor Jesus exige para que alguém, exige daqueles que querem servi-lo, prioridade total. O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, chega a dizer que ele não divide a sua glória com absolutamente ninguém. O amor que nós temos, que nós devemos, com o qual devemos amar a Jesus, é o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Esse amor, nesse nível, nós não amamos ninguém mais a não ser o Senhor Jesus, a não ser Deus. Então esta é a exigência para que seja um discípulo. Isto certamente vai causar algum tipo de divisão, de inimizade na família. Imagine, por exemplo, que uma família tem 3 filhos e um dos filhos se converte ao Senhor. E ele vai entender, porque isto é próprio do Espírito Santo, quando ele transforma o coração do homem, que a partir daquele momento a prioridade da sua vida não é mais a sua família, e sim Jesus. Ele vai ter que entender isso. A partir daquele momento, o seu amor
deve ser voltado de forma total e completa para o seu Jesus. Há muitos casos conhecidos de pessoas jovens que se converteram e os pais disseram: você quer dizer que você agora é crente? Então, se você é crente, não se considere mais meu filho. Tem muitos casos desses. Não são poucos os casos. Então, quer dizer que você agora é crente? Então, ou você deixa de ser crente, ou você sai de casa. Vejam, é isto que Jesus veio trazer. É uma realidade dura, mas é a realidade. Porque ou nós somos do Senhor, ou nós não somos. Essa é a grande verdade. Ou nós somos do Senhor, ou nós não somos. Nós temos pessoas aqui na igreja que o marido ou a esposa, no caso mais o marido, a mulher infelizmente são mais pagos desse tipo. Mas o marido diz: não vai não, na igreja não vai não. E pode até ameaçar. Senhor Jesus, esta é a realidade do Evangelho. Ele veio trazer espada, inimizade entre as próprias famílias. Mas é assim que tem sido. Essa é uma realidade que ele não podia deixar de dizer. Porque ela acontece hoje no nosso meio. Claro que se uma família toda aceita Cristo, então louvado seja Deus por isso. Todos vão e todos. Mas nem sempre é assim. Acontece em outros casos diferentes. Outra área, o Senhor Jesus disse que vai haver dificuldade. Se você quer ser um discípulo. Interessante é que nós já pregamos aqui na igreja, 2 domingos antes, a respeito do discipulado, que se tratou mais ou menos das mesmas coisas. Mas agora estamos falando porque o texto nos está dizendo. É a área do nosso eu. É a morte do eu. Essa é uma outra área, irmãos, do Cristo. Nós temos uma ideia de que nós mandamos em nós mesmos. Nós somos donos do nosso nariz. E quando alguém quer mandar em nós, quando alguém quer ser o nosso dono, sai de baixo, isso não aceitamos. Aí a coisa pega. Porque isso é próprio ser humano. O ser humano, sem exceção, é extremamente egoísta. Sem exceção. Não existe nenhum homem ou mulher que não sofra desse problema. O egocentrismo, de querer tudo para si. Ele é o centro de todas as coisas. Em primeiro lugar, eu, em segundo lugar, eu, e em terceiro lugar, eu. Isso é assim também com o Senhor. Nós estávamos conversando hoje em nossa classe dominical, dizendo o seguinte: que quando nós falamos em que Jesus, ou Deus, é o dominador, aquele que escreveu a história e a conduz de maneira que os seus propósitos sejam cumpridos, que ele tem o controle de cada coisa que existe no seu mundo, no mundo que ele criou. Isso o homem está permitindo. O homem quer ter o controle, ele quer ser o dono do seu nariz. Interessante é que para nós os crentes, essa realidade de que o Senhor é o nosso dono e que é Ele quem nos conduz, é que é a realidade confrontadora. É exatamente o contrário do que o mundo pensa. O fato de eu saber, essa garantia de eu saber que eu não tenho controle das coisas, mas quem tem é Deus, e é Ele que me conduz, isto me dá um grande conforto, me deixa numa situação muito confortável, porque se eu tivesse o controle de todas as coisas, eu estaria perdido. Mas quem sou eu? Eu não sei nada, eu não conheço nada, eu não conheço nada da minha vida 5 minutos na frente.
Como é que eu faço planos? É muito melhor ter Deus, que conhece a minha vida por inteiro, no controle de todas as coisas. Isto faz parte do discipulado. Renegar o eu, matar o eu, fazer com que o eu morra e o Senhor Jesus reine, seja aquele que diga: é assim? É fácil dizer Senhor Jesus, mas é extremamente difícil aceitá-lo como Senhor. É fácil dizer palavras: ah, Senhor Jesus. O difícil é reconhecer o seu senhorio na vida. É diferente. Por isso ele diz aqui, ó: de quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E nós já dissemos da outra vez: cruz na Bíblia não tem nada a ver com o que comumente se diz um peso nas costas de alguém. Ah, essa doença é a minha cruz. Ah, esse filho é a minha cruz. Não. Cruz na Bíblia é morte. Cruz na Bíblia é morte do eu. E quando ele diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, é porque essa é uma dificuldade grande do discipulado, do discípulo. É morrer, é fazer o eu morrer. Irmãos, eu quero dizer a vocês que essa é uma das maiores dificuldades. É você olhar para dentro de você e dizer: Josmar, você não manda mais. Quem manda é o Senhor. Porque a nossa vontade é mandar. É você ver uma pessoa chegar para você, lhe xingar. Existe até hoje tem até uma campanha do governo dizendo que você deve contar até 10, né? Quando alguém tentar confrontar você conta até 10, para não haver mais problemas. O crente que entende, se for preciso, tem que contar até 1000, mas porque ele tem que entender que ele não é mais dono dele. Não é mesmo? É você saber que você, muitas vezes, está certo naquele problema, a pessoa vem contra você e você diz: não, o meu eu tem que morrer. Não, Senhor. Tu em primeiro lugar e eu em último lugar. Essas coisas não são fáceis, fazem parte do discipulado. É eu saber que a minha carne está me pedindo para fazer determinadas coisas, porque elas são boas, elas são agradáveis. O pecado não é uma coisa ruim. Quem é que diz que o pecado é ruim? O pecado é bom demais. É a melhor coisa para a carne, é o pecado. É o que nos satisfaz o nosso eu, a nossa carne, os nossos desejos. As concupiscências, como diz a Bíblia, dos nossos olhos e da nossa carne, os desejos exacerbados, aumentados. Isso é o que nós queremos. Aí de repente se apresenta a mim o objeto do meu desejo. E eu não posso fazer aquilo. Porque o meu eu tem que morrer. Aí eu tenho que dizer assim: não, Senhor, eu não. E aí é isso que ele me diz: eu não posso ser discípulo dele se eu não quiser morrer o meu eu. Enquanto o eu disser, der as ordens, eu não sou discípulo do Senhor. Eu quero dizer a vocês que essa é uma das grandes dificuldades, viu? Talvez até a maior. Mas isso também não é uma coisa que nós conseguimos fazer por um passo de mágica. Está tudo feito. Não, não é assim. Isto exige disciplina, exige negação, exige oração, joelho em terra, para Senhor, tem misericórdia de mim, dá-me graça. Exige renúncia mesmo. Não é coisa fácil. Não estou dizendo que é fácil. Infelizmente, existem muitas igrejas pregando um evangelho fácil, dizendo: olha, é só você vir para cá, dê seu dízimo aqui e pronto. Está tudo resolvido. Daqui para frente só são coisas boas.
mar de rosa, não tem mais doença, não aceita a doença. Quando ela vier, você diz, eu renego a doença. Faça isso e fica vivo, vai em frente. Não é isso que o Evangelho diz. Eu gostaria de dizer isso a vocês, mas não é isso que a Bíblia diz. Não é fácil. Exige-se muito, viu? Essa exigência aqui não é uma das grandes. E vai ficando pior. Não vai diminuir, vai piorando. A outra exigência é talvez uma das mais complicadas. Agora a exigência que ele diz é que é talvez uma das maiores dificuldades é a disposição para o sofrimento e para a morte. A nossa vida é do Senhor. É isso que eu preciso entender. Senhor, a minha vida é tua. A minha vida é tua. Se for preciso morrer por ti, estou pronto para morrer. Será que é assim mesmo? Será que é verdade? Ele diz, quem acha a sua vida, quem acha é a ideia de quem preserva, quem mantém a sua vida aqui na terra, perdê-la, porque ela será jogada no inferno. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. O Senhor está dizendo que a nossa vida, o apóstolo Paulo chega e diz que eu não considero a minha vida em nada preciosa, contanto que eu complete a minha carreira. Para o apóstolo Paulo, a vida dele não tinha muito significado, e sim o seu ministério, a carreira que o Senhor propôs para que ele corresse. E isto é uma coisa complicada, difícil. Estávamos conversando uma vez, quarta-feira passada, na casa de um amigo, que é um empresário, e ele disse que se reúne uma vez por mês com vários empresários. E ele sempre traz alguma dinâmica. De crente só tem esse meu amigo lá. Ele disse, rapaz, terminei me tornando uma espécie de guru. Ele sempre vem para eu resolver as questões. Aí disse que numa quarta-feira dessas, eles trouxeram a seguinte dinâmica. Imagine que você vai num avião carregado, cheio de pessoas, 50 pessoas. E de repente o piloto chega e diz, olha, é o seguinte, houve uma pane aí no avião e tem que pular 25. 25, ou pula 25 ou morre todo mundo. Porque o avião não tem controle de continuar com o peso que está, então tem que pular 25 pessoas. O que é que vocês fariam nessa questão? Aí ele disse que ficou surpreso com o egoísmo das pessoas. Ele disse, não, eu já faria o seguinte, os que estão do lado da porta, a gente já abria a porta e empurrava todos eles. Outro chegou e disse, não é pegar a parte de trás. Outro chegou e disse, as crianças e os velhos pulam. Aí eu cheguei e disse, Rony, se eu tivesse nada, estava errado, porque velho deficiente é o primeiro que pula. É o primeiro que isso não serve para nada mais. Deficiente e velho, serve para quê? Joga fora. Mas ele ficou impressionado com o egoísmo das pessoas, como as pessoas são egoístas. No nível de, em nenhum momento, nenhuma daquelas pessoas estava disposta a dar a vida por ninguém. Agora imaginemos que dentro daquelas 50 pessoas tivessem uns 30 crentes, fiéis ao Senhor. E aí? Algum problema que nós dessemos a nossa vida por alguns? Vou contar para vocês um fato que aconteceu. Eu não sei o nome do pastor, mas ele contou isso em uma igreja aqui em Recife. Ele disse que ele estava dando um testemunho, contou o exemplo de um pai de família que tinha, não sei se ele só tinha um filho, mas talvez tivesse mais de um, mas era um crente, e os seus filhos eram crentes. E ele tinha certeza e consciência disso, era um homem de Deus. E de repente houve um problema que o filho dele mais um outro menino estavam tomando banho, não sei se numa piscina, no mar, em algum lugar. E os dois estavam se afogando. E o pai teria que salvar. Mas eles
viu que só tinha condições de salvar um. Os dois ele não podia salvar. E ele escolheu salvar um outro menino, que não era crente. E deixar o seu filho morrer, porque o seu filho era crente. Ele sabia que o seu filho ia para a glória, está com o Senhor. Ele resolveu salvar o outro. E salvou. E aquele pastor disse: esse menino que ele salvou sou eu. E o Guilherme. É mais ou menos uma coisa parecida com isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Aquele que perder a sua vida aqui, pelo Senhor Jesus, para achá-lo. Mas aquele que não estiver disposto a isto, preferir ter a sua vida aqui, vai perdê-la. Essa é uma outra grande dificuldade do discipulado, do discípulo. Porque, irmãos, isso aqui tem a ver com vida eterna. Tem a ver com algo que não é tão simples assim de a gente compreender, mas é assim que o Senhor Jesus exige. Depois ele vai falar agora de recompensas. Né? Ele diz aqui no versículo 40: quem recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A ideia que a Bíblia nos traz é a seguinte: quem recebe o mensageiro de Cristo, recebe a Cristo. Essa é a ideia dele. Quem recebeu o mensageiro, a ideia que ele quer passar aqui não é dar um abrigo ao mensageiro, necessariamente, abrigá-lo ou simplesmente dar uma pousada para ele, mas é receber Cristo que está nele, a sua palavra. Cristo vive em seu povo, Cristo vive em nós. Receber a nós é receber a Cristo. Receber a palavra que nós pregamos é receber a Cristo. Receber o emissário de Cristo é receber o próprio Cristo, sua vida, seus ensinos. Por isso que nós lemos lá em Mateus, que ele diz que muitos chegarão diante do Senhor lá no dia do juízo, e o Senhor vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entra no reino do Senhor, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vinde. Por quê? Porque quando eu tive fome, tu me deste de comer; quando eu tive sede, tu me deste de beber; quando eu estive preso, tu foste me visitar. E aqueles crentes vão dizer: mas Senhor, como é que isso aconteceu? Eu não estou lembrado disso. Quando você fez isso por um desses pequeninos. Porque quem recebe ao mensageiro do Senhor, quem recebe a sua mensagem, recebe ao Senhor. E é muito interessante, irmãos, a expressão que ele diz aqui no final: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, a expressão pequeninos, por ser este meu discípulo, não é porque ele é bom, ou porque estou com pena dele, mas é porque ele é discípulo do Senhor. Ele diz: de modo nenhum perderá o seu galardão. A expressão pequeninos aqui ele vai usar depois no capítulo 11, mas nós só vamos trabalhar essa questão provavelmente no próximo ano, quando terminarmos até o capítulo 4. Pequeninos são aqueles, irmãos, que são como crianças diante do Senhor. Eles vivem de tal forma incapacitados de fazer as coisas acontecer, de realizar as coisas, que dependem total e completamente do Senhor. Jesus nos compara com crianças pequenas, que não conseguem fazer nada sem a ajuda dos pais. Esses são os pequeninos. E é assim que o Senhor nos quer. O Senhor nos quer pequeninos, fracos em nós mesmos, dependentes dele. Dependendo dele. É assim que ele nos quer. Ele não nos quer fortes, achando que nós já temos tudo, sabemos tudo e não precisamos de nada.
Ele não nos quer assim. Ele nos quer pequeninos, como crianças, indefesas, que não conseguimos fazer nada sem a ajuda do Pai. Não. E nós deveríamos, os discípulos do Senhor, têm que ser diante dele como pequeninos, pessoas fracas. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu estou forte, eu estou fraco. Por quê? Quando eu estou forte, é quando eu me acho forte. Quando eu olho para mim mesmo e digo assim: não, eu agora eu atingi um estágio de santidade, de conhecimento da Bíblia, que estou muito forte. Aí eu me engano. Ele diz: quando eu penso que estou forte, aí eu estou forte. Ele diz: mas quando eu estou fraco, que eu só tenho um caminho, que é depender do Senhor, aí eu estou forte. Ele diz: porque o Senhor disse que o meu poder, o Senhor Jesus disse que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Há uma ilustração muito interessante com respeito aos salva-vidas. Os salva-vidas, aqueles homens que ficam em cima daquela casinha, daquele observatório lá na praia, para ver se alguém está morrendo afogado, se for, ele vai lá salvar. A orientação que eles têm é a seguinte: eles se aproximam da pessoa que está morrendo afogada e esperam que a pessoa enfraqueça o mais possível. Fraqueza cada vez mais fraco, para que ele possa. E às vezes, quando eles abordam a pessoa e a pessoa ainda está com muita força, eles dão algum tipo de golpe para que a pessoa esmoreça, e assim eles coloquem a pessoa nas costas do carro. Por quê? Porque se ele chegar lá e a pessoa estiver com toda a força, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é se abraçar com ele, se agarrar na sua agonia para poder se salvar. Aí igual os dois, que ele vai ficar com o golpe deles, eles não vai conseguir salvar. E Deus tem que nos olhar pequeninos, pessoas indefesas. Enquanto nós estamos esperneando, Deus não faz, né? Porque nós estamos com toda a nossa força, fazendo, dizendo que somos os tais e podemos fazer por nós mesmos, pela força do nosso braço. Aí Deus muitas vezes espera até nós chegarmos no fundo do poço. Ou às vezes Ele mesmo puxa o nosso tapete, para que a gente se torne pequenino, dependente dEle, e Ele haja com o seu poder na nossa fraqueza. Meus irmãos, essas são algumas dificuldades do discípulo e daquele que vai discipular alguém. Há dificuldades também e recompensa também. E eu acho que a maior recompensa do discípulo é poder ouvir do Senhor o que Ele disse lá no capítulo 20: benditos do meu Pai, posso ir por elas o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Nós não queremos ouvir de jeito nenhum, no dia do juízo, o Senhor dizer: apartai-vos de mim, malditos. De jeito nenhum, não queremos ouvir isso. Queremos ouvir esse convite de que nós somos bem-vindos, benditos do Pai. É isso que nós queremos ouvir do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos neste instante celebrar a ceia do Senhor. Hoje é o primeiro domingo do mês.